A enfermeira foi demitida por roubo e o milionário viu seu anel. O mesmo que sua filha usava antes de desaparecer há 20 anos. O sol já se punha no horizonte quando Alice Mendes, com as mãos trêmulas, ajeitou os poucos pertences que tinha em sua bolsa. O silêncio no quarto que ela ocupava na mansão dos Antunes era sufocante. Quebrado apenas pelos passos apressados dos empregados nos corredores, ela sentia o peso de cada olhar acusatório que a seguira desde que Maurício, o patriarca da família, a confrontara na sala de estar. "Você está demitida, Alice." Foram as palavras duras e diretas que ele dissera mais cedo naquele dia. A acusação de roubo caíra sobre ela como uma avalanche. "Encontrei a pulseira da minha esposa no seu armário. Não há desculpas para isso." Alice tentou argumentar. Explicar que não fazia ideia de como aquele objeto fora parar ali, mas seus protestos foram recebidos com incredulidade. Para Maurício, ela era apenas mais uma funcionária que havia aproveitado a confiança da família para tirar vantagem, enquanto caminhava em direção ao portão principal da mansão. Alice sentia a garganta apertada e os olhos ardendo, mas não permitiu que as lágrimas caíssem. Os outros empregados observavam de longe, cochichando entre si. Alguns balançavam a cabeça em desaprovação, outros pareciam surpresos. Ela sabia que seria inútil tentar se justificar. O dano já estava feito. "Eu não roubei nada", murmurou para si mesma, enquanto descia os degraus da entrada principal. Uma garoa fina começava a cair, deixando o ar ainda mais pesado. O motorista da família, que deveria levá-la até a rodoviária, parecia desconfortável com a situação. Ele manteve o silêncio durante todo o trajeto, o que só aumentou a sensação de abandono que Alice carregava. Chegando ao pequeno apartamento que dividia com uma amiga, Alice desabou na cama, sem forças para explicar o ocorrido. Ela sabia que sua reputação estava arruinada e que encontrar um novo emprego seria praticamente impossível com a mancha de ladra em seu nome. Na manhã seguinte, enquanto tomava um café amargo e tentava reorganizar seus pensamentos, sua amiga Carla tentou animá-la. "Você sabe que não fez nada de errado, Alice. Eles vão perceber o erro e vão te pedir desculpas. Pode acreditar." Alice deu um sorriso fraco. Sabia que era pouco provável. A família Antunes era conhecida por sua influência e poder. Maurício Antunes, em particular, era implacável quando se tratava de proteger sua reputação. Dias se passaram. Alice tentava evitar pensar no incidente, mas a sensação de injustiça não a abandonava. Então, certa tarde, enquanto dobrava algumas roupas antigas para doar, algo caiu de uma das caixas que estavam no fundo do armário. Era um pequeno anel de ouro, com uma pedra azul delicada no centro. Alice pegou o objeto nas mãos, o reconhecendo imediatamente. "Era da minha mãe", disse, quase em um sussurro. O anel era uma das poucas lembranças que ela tinha da mulher que a criara com tanto amor e que falecera há alguns anos. Alice sentiu uma onda de saudade e carinho ao passar os dedos sobre a peça. Enquanto isso, na mansão dos Antunes, Maurício estava em seu escritório, tentando focar no trabalho. No entanto, algo o incomodava profundamente. Ele não conseguia parar de pensar na pulseira que havia encontrado. Algo naquela situação parecia fora de lugar. Foi quando sua governanta entrou, carregando uma antiga caixa de memórias que ele pedira para resgatar do sótão. Maurício folheou alguns papéis, fotos antigas, e, por fim, encontrou algo que o fez parar. Um anel de ouro, idêntico ao que Melina, sua filha desaparecida, usava no dia do fatídico acidente que mudara suas vidas. Maurício segurou o anel por um momento, sentindo uma dor profunda no peito. A lembrança de Melina, perdida há 20 anos, ainda era uma ferida aberta. Ele lembrou-se de quando ela corria pelo jardim da mansão, sempre sorrindo, com o anel brilhando em seu dedo pequeno. Isso não pode ser uma coincidência, murmurou para si mesmo, movido pela dúvida e pela esperança. Maurício chamou um de seus seguranças de confiança. "Quero que você encontre Alice Mendes, não importa o que custe. Traga-a até mim." Enquanto Alice organizava as lembranças da mãe, ela sequer imaginava que, do outro lado da cidade, o destino já começava a traçar uma linha que conectaria sua vida à dos Antunes de uma maneira que ela jamais poderia prever. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Carla, avisando que alguém estava à porta perguntando por ela. Alice sentiu um calafrio. Quem seria, a essa hora?
Ao abrir a porta, encontrou 2 homens vestidos de preto. Um deles falou de maneira firme, mas educada. Senhorita Mendes, o Sr. Maurício Antunes deseja conversar com você. Temos ordens de levá-la até ele imediatamente. Alice congelou, sem saber o que responder. O nome de Maurício ainda trazia uma mistura de raiva e medo, mas ao mesmo tempo, algo em sua voz interior a impulsionava a aceitar. Talvez fosse a chance de esclarecer o mal-entendido, ou quem sabe, encerrar de vez aquela história que ainda a assombrava. Me dê 1 minuto, respondeu, antes de fechar a porta para se recompor. Quando finalmente saiu, ela estava pronta para encarar Maurício Antunes, sem imaginar que aquela conversa mudaria tudo o que ela sabia sobre si mesma. O caminho até a mansão dos Antunes parecia interminável para Alice. Sentada no banco de trás do carro preto, ela encarava a paisagem pela janela sem realmente vê-la. Cada árvore e cada luz dos postes pareciam se fundir em um borrão. Sua mente estava tomada por pensamentos confusos. O que Maurício poderia querer agora, depois de tudo o que havia acontecido? A humilhação da demissão ainda era uma ferida aberta, mas a curiosidade começava a tomar forma, crescendo a cada quilômetro percorrido. Quando o carro finalmente parou em frente ao portão principal da mansão, Alice sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era a primeira vez que voltava àquele lugar desde sua demissão. A lembrança dos olhares desconfiados dos empregados e das palavras duras de Maurício ecoou em sua mente. Os seguranças a conduziram pelo imenso hall de entrada, onde o brilho do mármore e o som abafado de seus passos a faziam se sentir ainda mais deslocada. Ele está esperando no escritório, disse um dos seguranças, com um tom neutro. Alice apenas assentiu, tentando manter uma postura firme, mesmo com o coração disparado. O escritório era exatamente como ela lembrava, luxuoso e intimidador. As paredes eram cobertas por estantes de madeira escura, cheias de livros cujos títulos ela nunca tivera tempo de ler. Quadros de ancestrais da família Antunes decoravam o ambiente. Observando-a com olhares austeros, o ar tinha um cheiro amadeirado. Misturado ao aroma sutil de um charuto apagado, Maurício estava sentado à sua mesa de mogno, com um objeto pequeno e brilhante na mão. Ele parecia distante, encarando o anel como se ele pudesse responder às perguntas que o atormentavam. Quando finalmente levantou os olhos para Alice, seu olhar era diferente de antes. Não havia mais a frieza ou a dureza de quando a confrontara pela suposta pulseira roubada. Agora, seus olhos refletiam dúvida, confusão e algo que ela não conseguia identificar. Seria esperança. Obrigado por ter vindo. Ele começou, com a voz baixa, quase hesitante. Alice cruzou os braços, desconfiada. Eu sei que as coisas não terminaram bem entre nós, mas há algo muito importante que preciso esclarecer. Alice arqueou uma sobrancelha, mantendo o tom de voz firme. Esclarecer. Achei que o senhor já tinha tudo muito claro quando me acusou de roubo, sem sequer me ouvir. Maurício suspirou. Desviando o olhar por um momento, ele parecia mais velho do que da última vez que o vira. A gravata estava frouxa, e as rugas em sua testa pareciam mais profundas. Eu cometi um erro ao julgá-la, Alice. Mas, desta vez, não se trata apenas de você ou de mim. Há algo maior. Antes que Alice pudesse responder, ele se levantou e caminhou até ela, estendendo o objeto que segurava na mão. Reconhece isso. Alice olhou para o anel com atenção. Era um anel de ouro delicado, com uma pedra azul incrustada no centro. Ela franziu o senho, sentindo algo familiar naquela peça. Seu coração deu um salto. Parece muito com um anel que minha mãe me deu quando eu era pequena. Ela sempre disse que era especial, mas nunca explicou de onde veio. A expressão de Maurício mudou imediatamente. Ele apertou o anel em sua mão, como se tentasse encontrar forças para continuar. Este anel pertencia à minha filha, Melina, disse ele, com a voz pesada de emoção. Ela o usava no dia em que desapareceu. Há 20 anos, Alice piscou atordoada. As palavras de Maurício ecoaram em sua mente, mas pareciam impossíveis de processar. Eu não entendo, respondeu, dando um passo para trás. Como algo que pertencia à sua filha chegou até mim, isso deve ser um engano. Eu gostaria que fosse.
Mas não acredito que seja uma coincidência, respondeu Maurício, segurando o anel com firmeza. Ele voltou para sua cadeira, mas parecia inquieto. Por favor, me ouça, Alice. Quero fazer um teste de DNA. Não é algo comum de se pedir. Eu sei, mas preciso saber a verdade. Alice balançou a cabeça incrédula. Isso é ridículo. Eu não sou sua filha. Minha mãe me criou sozinha, e ela nunca teria escondido algo assim de mim. Talvez ela tivesse seus motivos, respondeu Maurício, com os olhos fixos nos dela. Mas, por favor, me dê essa chance. Se houver mesmo uma conexão, quero entendê-la. Se não, pelo menos saberemos que não há mais dúvidas. Alice hesitou. Sua primeira reação foi recusar, mas algo dentro dela a fazia questionar. O anel, a história de sua mãe, as lacunas que ela nunca conseguira preencher em seu passado. Tudo parecia misteriosamente conectado. Por mais absurda que a ideia fosse, uma pequena parte dela queria saber a verdade. Tudo bem, respondeu finalmente, tentando manter a calma. Mas só para deixar claro, eu tenho certeza de que isso não vai levar a lugar nenhum. Maurício assentiu, parecendo aliviado. Ele rapidamente chamou um de seus assistentes para organizar o procedimento. Enquanto aguardavam, o silêncio no escritório era opressivo. Alice desviava o olhar dos retratos na parede, sentindo-se sufocada por aqueles rostos desconhecidos, mas que de alguma forma pareciam mais próximos do que ela gostaria. Horas depois, quando o teste foi concluído, Alice saiu da mansão com o coração pesado. A dúvida agora pairava sobre sua cabeça como uma nuvem carregada. O que quer que o resultado mostrasse, sua vida estava prestes a mudar. Enquanto o carro a levava de volta, ela não conseguia evitar o pensamento de que o anel, tão pequeno e aparentemente insignificante, havia desencadeado uma cadeia de eventos que poderia transformar tudo o que ela sabia sobre si mesma. Na mansão, Maurício permaneceu em seu escritório, encarando o anel em suas mãos. Ele sentiu um misto de esperança e medo. E se Alice realmente fosse Melina? E se, depois de 2 décadas, ele finalmente tivesse uma resposta? Uma coisa era certa. Ele estava mais próximo da verdade do que jamais estivera. O dia amanheceu com um céu cinzento, refletindo o turbilhão de emoções que Alice sentia. Embora tivesse concordado com o teste de DNA, ela não conseguia tirar da cabeça a absurda possibilidade de ser filha de Maurício Antunes. Aquilo não fazia sentido. Sua mãe, sempre tão carinhosa e honesta, jamais teria escondido algo tão grande. Mesmo assim, as peças que não se encaixavam em sua história pareciam multiplicar-se a cada momento. Enquanto isso, na mansão dos Antunes, Maurício mal conseguira dormir. O resultado do teste ainda levaria alguns dias, mas ele estava ansioso para entender quem realmente era Alice. As semelhanças entre o anel dela e o que sua filha usava no dia do desaparecimento eram inquietantes demais para serem ignoradas. Ele sabia que caso Alice fosse mesmo Melina, teria que enfrentar verdades dolorosas sobre os eventos de 2 décadas atrás. No 3º dia após o teste, Alice recebeu um telefonema. Era Maurício. A voz dele parecia mais contida, mas ainda carregava aquela autoridade natural. Ele pediu para que ela fosse até a mansão. Precisamos conversar. O resultado chegou. Alice hesitou antes de responder. Parte dela queria simplesmente ignorar aquele capítulo estranho que se abrira em sua vida, mas algo a impulsionava a ir. Talvez fosse a necessidade de encerrar aquela história de uma vez por todas. Estarei aí em 1 hora, enquanto se preparava para sair. Alice passou alguns minutos olhando para o anel que sua mãe lhe deixara. Era como se aquele pequeno objeto fosse a chave para um segredo que ela nunca soube que existia, guardando-o com cuidado na bolsa. Ela saiu. Quando chegou à mansão, os seguranças a conduziram diretamente ao escritório de Maurício. A tensão no ar era palpável. Ele estava em pé, com um envelope branco nas mãos. Seus olhos a observaram por alguns instantes antes de ele finalmente falar. Antes de abrirmos isso, quero que saiba que, independentemente do resultado, quero pedir desculpas por tudo o que aconteceu. Sei que fui duro demais com você. A voz de Maurício era séria, mas carregava um tom de vulnerabilidade que Alice não esperava. Ela apenas assentiu, sem saber como responder. Seus olhos estavam fixos no envelope.
Maurício o abriu lentamente, retirando os papéis e analisando-os por alguns segundos. Sua expressão mudou quase que instantaneamente. Ele inspirou profundamente antes de encará-la novamente. Alice, você é minha filha. O mundo de Alice pareceu parar. As palavras soaram irreais. Ela piscou algumas vezes, tentando processar o que acabara de ouvir. Não, isso não pode ser verdade. Deve haver algum engano. Não há engano, insistiu Maurício, aproximando-se dela. Os resultados são claros. Você é Melina, minha Melina. Alice sentiu as pernas fraquejarem. Precisou se apoiar em uma das cadeiras para não cair. Mas, minha mãe, ela nunca me disse nada. Por quê? Por que ela faria isso? Eu também não entendo, respondeu Maurício, a voz embargada. Mas quero descobrir, quero entender o que aconteceu naquele dia. O silêncio entre os dois foi interrompido por um som de passos do lado de fora. Rosana Duarte, a irmã de Maurício, entrou no escritório sem bater. Ela estava com uma expressão que mesclava surpresa e irritação. O que está acontecendo aqui? Por que essa mulher está aqui de novo? Maurício endireitou os ombros, enfrentando a irmã. Rosana, quero que conheça Alice Mendes. Ou melhor, Melina, minha filha. O rosto de Rosana ficou pálido. Ela congelou por um momento antes de recuperar a postura. Isso é ridículo. Como você pode ter certeza? Não se deixe enganar, Maurício. Essa garota provavelmente está atrás de dinheiro. Eu fiz um teste de DNA, Rosana, respondeu Maurício. Firme. Ela é minha filha. Não há dúvidas. Rosana engoliu em seco, mas tentou manter a compostura. Isso não prova nada além de que alguém, em algum momento, escondeu algo de você. Como pode ter tanta certeza de que ela não foi manipulada para aparecer agora? Alice se levantou, a raiva tomando o lugar do choque inicial. Eu não quero o dinheiro de ninguém. Eu nem sabia sobre essa conexão até poucos dias atrás. E, sinceramente, não sei nem como me sinto sobre isso. Maurício colocou-se entre as duas, levantando a mão para silenciá-las. Chega, não quero discussões agora. Temos muitas perguntas. E vamos encontrar as respostas juntos. Alice, quero que fique. Vou investigar tudo o que aconteceu no passado. Alice o encarou, os olhos ainda confusos. Ficar aqui. Sim, ele respondeu com firmeza. Quero que conheça sua verdadeira família. Quero recuperar o tempo perdido. Rosana bufou, cruzando os braços. Isso é um erro. Maurício, você está colocando uma estranha no meio da nossa família. Ela não é uma estranha, Rosana. Ela é minha filha, respondeu ele, olhando para a irmã com seriedade. Alice não sabia o que pensar. A oferta de Maurício parecia genuína, mas a hostilidade de Rosana era evidente. Além disso, aceitar ficar ali significava se abrir para uma nova realidade que ela não tinha certeza se estava pronta para enfrentar. Eu preciso de um tempo para pensar, respondeu Alice, finalmente. Isso tudo é demais para mim. Claro, disse Maurício, respeitando sua decisão. Mas, por favor, não demore. Quero que se sinta em casa aqui, porque é o seu lugar. Alice deixou a mansão sentindo-se mais confusa do que nunca. O que antes era apenas sua luta para limpar o nome, agora se transformara em algo muito maior. Quem era ela? Afinal, e o que mais o passado escondia? Alice voltou para casa com a mente embaralhada. A revelação de Maurício parecia um pesadelo, do qual ela não conseguia acordar. Sentada em sua cama, ela segurava o anel que sua mãe lhe dera, passava os dedos sobre a pedra azul, como se buscasse nele as respostas para tantas perguntas que agora giravam em sua cabeça. Ela havia crescido acreditando que sua mãe era a mulher mais honesta do mundo, a pessoa que sempre lhe ensinara a importância da verdade. E, no entanto, aquela descoberta indicava que havia um lado da história que ela jamais conhecera. O silêncio do quarto foi interrompido pelo toque do telefone. Era Carla, sua amiga e colega de apartamento. E aí, como foi na mansão? Carla perguntou. A curiosidade evidente em sua voz, Alice hesitou. Ela não sabia por onde começar. Você não vai acreditar. O teste de DNA deu positivo. Maurício é meu pai. Houve uma pausa do outro lado da linha. O quê? Isso é sério? Como assim? Nem eu sei direito, Carla. Tudo isso é muito estranho. Minha mãe nunca me contou nada. Sempre disse que meu pai havia morrido antes de eu nascer.
E agora, de repente, descubro que sou filha de um empresário milionário. É surreal. Amiga, isso é grande. Você precisa investigar o que realmente aconteceu. Não pode ficar no escuro. Alice sabia que Carla tinha razão. Mas por onde começar? Sua mãe, a única pessoa que poderia lhe contar a verdade, já não estava mais viva. Tudo o que Alice tinha eram memórias. E aquele anel, que agora parecia ter um peso ainda maior. Nos dias seguintes, Maurício tentou contato com Alice diversas vezes. Ele estava determinado a reconstruir o relacionamento com a filha perdida. Mas sabia que precisava dar espaço para que ela processasse tudo. Enquanto isso, ele mergulhou em documentos antigos e lembranças do passado, tentando encontrar pistas sobre o que poderia ter acontecido no dia do desaparecimento de Melina. Em uma manhã chuvosa, Alice decidiu que precisava encarar aquilo de frente. Voltou à mansão, desta vez decidida a fazer perguntas difíceis. Maurício a recebeu no mesmo escritório onde tudo havia começado. Ele parecia aliviado ao vê-la. "Que bom que você veio", disse ele, oferecendo-lhe uma cadeira. "Sei que isso não é fácil para você. Não tem sido fácil para mim também." Alice respirou fundo. Encarando-o. "Eu quero respostas. Preciso entender o que aconteceu no dia em que Melina desapareceu, o que você lembra." Maurício assentiu, levantando-se para pegar uma caixa de documentos. Ele colocou a caixa na mesa e começou a tirar fotos antigas, recortes de jornal e outros papéis. Foi há 20 anos. Estávamos em um passeio em família em um parque afastado da cidade. Melina brincava perto do lago, e eu me distraí por alguns minutos. Quando percebi, ela tinha sumido. Procuramos por dias, mas nunca encontramos nada além do anel. Alice olhou para as fotos. Uma em particular chamou sua atenção. Era de Melina. Com cerca de 4 anos, sorrindo para a câmera, ela usava o mesmo anel que agora estava em sua bolsa. O olhar da menina na foto parecia tão familiar que Alice sentiu um aperto no peito. "Minha mãe disse que me encontrou ainda bebê, abandonada perto de uma estrada", disse Alice olhando para Maurício. "E me criou como se eu fosse dela, mas por que ela nunca procurou você? Por que nunca contou a verdade?" "Essa é a pergunta que eu me faço todos os dias", respondeu Maurício, com a voz carregada de emoção. "Eu nunca a conheci, nunca soube de nada." O som de passos ecoando pelo corredor fez com que ambos se voltassem para a porta. Rosana apareceu novamente, dessa vez com uma expressão que mesclava preocupação e frieza. "O que vocês estão discutindo agora?" "Estamos tentando entender o que aconteceu com Melina", respondeu Maurício, sem esconder a irritação. "Você tem algo a acrescentar, Rosana?" A mulher cruzou os braços e balançou a cabeça. "Não sei por que você insiste em mexer nesse assunto, Maurício. Isso só vai trazer dor para todos nós." Alice percebeu a tensão no ar. A postura defensiva de Rosana parecia fora do lugar, e seus olhos evitavam o contato direto. "Por que você está tão incomodada?" Alice perguntou, com a voz firme. "Se há algo que você sabe, deveria nos contar." "Eu não sei de nada além do que todos já sabemos", respondeu Rosana secamente. "Você desapareceu e sua mãe deve ter feito o que achou melhor." Alice sentiu que havia mais na história, mas não tinha provas por enquanto. Tudo o que podia fazer era observar. Mais tarde, Maurício entregou a Alice um diário que ele havia encontrado entre os pertences antigos de Melina. As páginas estavam cheias de rabiscos infantis, desenhos de flores e árvores, mas uma anotação chamou a atenção de Alice. Era uma pequena frase escrita com caligrafia infantil. "Eu vi tia Rosana brigar com o papai." Alice mostrou a frase a Maurício, que ficou visivelmente abalado. "O que será que isso significa?" perguntou ela. "Não sei", respondeu ele, passando a mão pelos cabelos. "Mas vou descobrir. E, se Rosana estiver escondendo algo, isso vai acabar agora." O diário que Alice encontrou parecia mais uma peça solta em um quebra-cabeça já complicado. A frase sobre Rosana despertou uma inquietação que ela não conseguia ignorar. Maurício estava igualmente abalado, mas decidiu manter o diário em segredo por enquanto, temendo que um confronto imediato com a irmã pudesse comprometer as chances de entender toda a verdade. No dia seguinte, Alice decidiu aceitar o convite de Maurício para passar um tempo na mansão. Ela sabia que seria difícil se ajustar à ideia de estar vivendo sob o mesmo teto que a família Antunes.
mas sentia que era o melhor caminho para encontrar as respostas que tanto buscava. Quando chegou, foi recebida pela governanta, Dona Cecília, uma mulher de meia idade com um semblante gentil. "Senhorita Alice, seja bem-vinda", disse Cecília com um sorriso caloroso. "Estamos todos à disposição para o que precisar." Alice agradeceu, mas percebeu rapidamente que nem todos na mansão compartilhavam da mesma hospitalidade. Alguns empregados evitavam olhá-la nos olhos, enquanto outros murmuravam discretamente. Ela sabia que rumores sobre seu retorno já deviam ter se espalhado. O quarto que lhe designaram era luxuoso, muito diferente do pequeno apartamento que ela dividia com Carla. A cama tinha lençóis de algodão egípcio, e as cortinas eram de um tecido pesado e caro. Alice sentiu-se deslocada, como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. E de certa forma estava, enquanto organizava suas coisas. Ouviu uma batida na porta. Era Maurício, trazendo uma pequena caixa de madeira. "Quero que veja isso", disse ele, entregando a caixa. "Encontrei entre os pertences antigos da sua mãe." Alice abriu a caixa com cuidado. Dentro, havia uma coleção de fotos e pequenos objetos que pareciam ser de Melina. Uma boneca de pano, um laço de cabelo azul e uma foto da menina sorrindo ao lado de Maurício. Ela sentiu um aperto no peito ao ver os itens. Eram memórias de uma infância que ela não lembrava ter vivido. "Eu não sei o que dizer", murmurou, segurando a boneca. "É estranho. Tudo isso parece tão distante, mas ao mesmo tempo tão familiar." Maurício assentiu, com os olhos fixos na foto. "Eu também sinto isso. É como se o tempo tivesse parado no dia em que você desapareceu. Mas agora que está aqui, quero recuperar o que perdemos. Não vou deixar ninguém atrapalhar isso." As palavras dele eram reconfortantes, mas Alice sabia que não seria tão simples. Durante os dias seguintes, ela tentou se adaptar à rotina da mansão, explorando o ambiente e tentando se aproximar dos empregados, na esperança de ouvir algo sobre Rosana. Mas a presença da tia era constante e desconfortável. Rosana a tratava com frieza, fazendo comentários sutis que sempre pareciam questionar a legitimidade de Alice. "Então, você já está se sentindo em casa?" perguntou Rosana, durante um café da manhã. Sua voz era doce, mas o tom carregava uma ironia inconfundível. "Deve ser um choque e tanto sair de um pequeno apartamento para isso aqui." Alice respirou fundo antes de responder. Realmente é diferente, mas acho que o ambiente luxuoso não é o que mais importa. O que conta são as pessoas." Maurício olhou de relance para as duas, percebendo a tensão, mas decidiu não intervir. Ele sabia que o confronto entre as duas era inevitável, e que, talvez, fosse melhor deixar que as coisas seguissem seu curso. Mais tarde, enquanto caminhava pelo jardim da mansão, Alice encontrou Dona Cecília, que cuidava de algumas plantas próximas à estufa. A governanta parecia hesitar antes de falar, mas acabou chamando a atenção de Alice. "Senhorita Alice, posso dizer algo?" perguntou Cecília, olhando ao redor como se temesse ser ouvida. "Eu trabalho aqui há muitos anos, desde antes de você desaparecer. Sempre me perguntei o que realmente aconteceu naquele dia." Alice sentiu o coração acelerar. "Você sabe de alguma coisa?" "Não exatamente", respondeu Cecília com cautela. "Mas lembro que Rosana estava estranhamente calma depois do desaparecimento. Enquanto todos estavam desesperados, ela parecia mais preocupada em manter a ordem na casa do que em procurar por você. Achei aquilo estranho na época, mas nunca disse nada." Alice agradeceu a Cecília por compartilhar aquilo. Embora fosse apenas uma impressão, confirmava suas suspeitas de que Rosana estava envolvida de alguma forma. Mas como provar isso? E o que mais ela poderia estar escondendo, naquela noite, enquanto jantavam? Alice percebeu que Maurício estava mais introspectivo do que o normal. Ele parecia estar processando algo, e a tensão no ar era palpável. Finalmente, ele quebrou o silêncio. "Alice, tenho pensado muito sobre o que fazer a respeito de Rosana. Acho que está na hora de confrontá-la." Rosana, que estava sentada à mesa, ergueu as sobrancelhas. "Confrontar-me? Sobre o que, exatamente?" "Sobre o que você sabe do desaparecimento de Melina", respondeu Maurício sem rodeios. "Acho que você não contou tudo o que sabe." O clima na sala ficou ainda mais pesado. Rosana soltou uma risada seca. "Maurício,
Você está insinuando que eu tive algo a ver com isso? Que absurdo! Alice permaneceu em silêncio, observando os dois. Ela sabia que esse era apenas o início de um confronto que poderia mudar tudo. A sala de jantar da mansão estava tomada por uma tensão que parecia quase palpável. Rosana, sentada rigidamente em sua cadeira, olhava para Maurício com uma mistura de indignação e desafio. Alice, que até então evitara confrontos diretos, observava a cena em silêncio, sentindo que pela primeira vez a verdade poderia começar a emergir. Isso é ridículo, Maurício, Rosana exclamou, colocando o guardanapo sobre a mesa com um movimento brusco. Como pode sugerir algo assim? Eu sempre estive ao seu lado. Sempre fiz tudo pelo bem desta família. Maurício cruzou os braços, encarando a irmã. Eu sei que você sempre esteve ao meu lado, Rosana. Mas o que me intriga é o motivo de você nunca parecer tão preocupada com o desaparecimento de Melina quanto eu. Sempre achei estranho como você lidou com tudo, como se já soubesse que não a encontraríamos. Rosana riu, mas o som não tinha nada de sincero. Você está vendo fantasmas onde não existem. Talvez devesse focar em lidar com o retorno da sua suposta filha, em vez de acusar a única pessoa que nunca te abandonou. Alice não conseguiu se conter. Por que você está tão na defensiva, Rosana? Parece que tem algo que você não quer que descubramos. Rosana virou-se para Alice com olhos estreitados. E por que você acha que pode vir aqui e começar a fazer acusações, garota? Eu não confio em você. Quem me garante que você não está aqui só para se aproveitar do Maurício? Já chega. Maurício interrompeu, batendo a mão na mesa com força suficiente para fazer os copos tilintarem. Se você não tem nada a esconder, Rosana, então deveria estar do nosso lado, tentando entender o que aconteceu com Melina. Mas em vez disso, você só tenta desviar o assunto. Rosana levantou-se abruptamente, seus olhos faiscando de raiva. Se isso é o que pensa de mim, Maurício, talvez eu devesse sair desta casa. Não preciso ficar aqui para ser atacada por você e essa intrusa. Sem esperar uma resposta, Rosana saiu da sala, seus passos ecoando pelo corredor. O silêncio que se seguiu foi tão denso quanto o clima que ela deixara para trás. Alice olhou para Maurício, que suspirou e passou a mão pelo rosto, claramente abalado. Ela sabe de algo, disse ele finalmente. Eu sempre confiei cegamente em Rosana, mas agora não posso mais ignorar os sinais. Se ela está envolvida, precisamos descobrir como e por quê, disse Alice. Sentindo uma determinação que nem sabia que tinha, talvez ela tenha deixado algo escapar no passado. Maurício assentiu. Concordo. Vou pedir que Cecília reveja alguns registros antigos da casa. Talvez haja algo nas contas ou em relatórios que explique melhor o que aconteceu na época. Enquanto isso, Alice decidiu usar seu tempo na mansão para explorar os cantos que ainda não conhecia. No dia seguinte, enquanto caminhava pelos corredores, encontrou uma sala trancada no segundo andar. Era uma área que parecia pouco utilizada, mas algo na porta chamou sua atenção. Era antiga, com uma fechadura que parecia enferrujada pelo tempo. Precisa de algo, senhorita Alice. A voz de Cecília a pegou de surpresa. A governanta carregava uma bandeja com toalhas limpas. Essa sala, o que tem aí dentro? Perguntou Alice apontando para a porta. Cecília hesitou por um momento antes de responder. Era o quarto de costura da antiga senhora Antunes, mãe do senhor Maurício e da senhora Rosana. Depois que ela faleceu, ninguém mais o usou. Está trancado há anos. Há alguma chance de eu dar uma olhada? Alice perguntou, tentando soar casual. Cecília parecia incerta, mas acabou concordando. Vou procurar a chave para você. Só peço que tenha cuidado. A maioria das coisas lá dentro é muito antiga. Quando a porta finalmente foi aberta, Alice entrou em um cômodo que parecia congelado no tempo. A luz fraca das janelas empoeiradas iluminava manequins vestidos com roupas de décadas atrás, e uma prateleira cheia de caixas etiquetadas. Ela começou a vasculhar o ambiente. Na esperança de encontrar algo que pudesse ajudá-la a entender mais sobre o passado da família, foi então que encontrou uma caixa com o nome de Rosana escrito à mão. Dentro dela, havia cartas e fotografias, mas um documento em particular chamou sua atenção. Uma passagem de trem datada da semana em que Melina desapareceu. A passagem estava no nome de Rosana e indicava uma viagem para uma cidade a centenas de quilômetros de onde o acidente ocorrera.
Alice segurou o papel, sentindo uma mistura de ansiedade e indignação. Por que Rosana teria saído da cidade justamente naquele período? Aquilo não fazia sentido. Mais tarde, durante o jantar, Alice decidiu confrontar Rosana com a descoberta. A tia, que já estava visivelmente irritada pela atmosfera tensa da casa, reagiu imediatamente. Você está vasculhando as minhas coisas agora. Rosana disparou, olhando para Alice com raiva. Você não tem o direito de invadir minha privacidade. Então me explique o que significa isso. Respondeu Alice, colocando a passagem de trem sobre a mesa. Por que você viajou logo após o desaparecimento de Melina? E por que nunca mencionou isso? Rosana ficou pálida. Seus lábios tremeram por um momento antes de ela responder. Isso não tem nada a ver com Melina. Eu estava lidando com assuntos pessoais na época. Assuntos pessoais? Questionou Maurício, sua voz carregada de ceticismo. Enquanto todos nós estávamos desesperados procurando pela minha filha. Rosana ficou em silêncio, e Alice soube naquele momento que havia mais segredos escondidos do que ela imaginava. O silêncio que se seguiu à pergunta de Maurício foi quase insuportável. Rosana parecia lutar para encontrar as palavras certas, mas sua expressão denunciava o desconforto. Alice permaneceu de pé, com os braços cruzados, enquanto observava a tia, Maurício, sentado à cabeceira da mesa, encarava a irmã com olhos que misturavam raiva e incredulidade. Eu perguntei algo. Rosana, insistiu ele com a voz mais firme, que assuntos pessoais poderiam ser mais importantes do que o desaparecimento da minha filha. Rosana respirou fundo, tentando manter a compostura. Eu já disse que não tem nada a ver com Melina. Eu precisava resolver um problema financeiro, algo que não queria trazer à tona para evitar mais complicações naquela época. Problema financeiro, repetiu Maurício, claramente não convencido. Você não achou que fosse importante compartilhar isso comigo antes? Que tipo de segredo está guardando? Rosana fechou os punhos sobre a mesa, demonstrando sua frustração. Maurício, você acha que pode me acusar de qualquer coisa só porque está obcecado em encontrar respostas? Eu sou sua irmã, sempre estive ao seu lado. É exatamente por isso que isso é tão decepcionante, respondeu ele, levantando-se. Porque neste momento, você está escondendo algo, e todos nós sabemos disso. Alice observava tudo com atenção, mas decidiu não pressionar mais. Ela sabia que, se Rosana estava escondendo algo, precisaria de mais do que um confronto direto para expor a verdade. Mais tarde, naquela noite, Alice resolveu dar mais uma olhada no diário de Melina. As palavras escritas pela criança pareciam ter um peso novo depois de tudo que descobrira. A frase que mencionava uma briga entre Rosana e Maurício agora fazia ainda mais sentido. Por que Melina teria registrado algo assim? E como aquela briga poderia estar conectada ao desaparecimento? Enquanto lia, Alice notou algo que havia passado despercebido antes. Havia um pequeno desenho no canto de uma página, um lago cercado de árvores. Ao lado, Melina havia escrito uma frase simples. Tia Rosana não quer que eu conte para o papai. Alice sentiu um arrepio. O lago no desenho parecia familiar. Seria o mesmo onde o acidente acontecera. Porque Rosana não queria que Melina contasse algo para Maurício. A cada nova descoberta, as peças do quebra-cabeça pareciam se multiplicar em vez de se encaixar. No dia seguinte, Alice decidiu que precisava entender mais sobre o que havia acontecido na época, enquanto tomava café na cozinha. Encontrou Cecília, a governanta, que sempre parecia disposta a ajudar. Cecília, você lembra de algo sobre o lago onde Melina desapareceu? Perguntou Alice, tentando soar casual. Cecília hesitou, mas respondeu. Sim. Lembro-me daquele dia como se fosse ontem. Foi um dia muito movimentado, com muitas idas e vindas. Depois do desaparecimento, os Antunes pararam de visitar o local. Ficou muito doloroso para a família. E Rosana, insistiu Alice. Ela estava lá no dia do desaparecimento. Cecília franziu o senho, claramente tentando se lembrar. Sim, ela estava. Mas agora que você mencionou, lembro que ela saiu do local antes que a confusão começasse. Disse que precisava resolver algo urgente. Nunca entendi por que ela foi embora naquele momento. A informação só reforçava as suspeitas de Alice. Se Rosana havia deixado o local antes do desaparecimento. Poderia ter algo a ver com o ocorrido? Ou seria apenas mais uma coincidência? Determinada a descobrir mais,
Alice decidiu procurar pelos antigos registros policiais do caso. Com a ajuda de Carla, que trabalhava em um jornal local, conseguiu acesso a documentos que detalhavam a investigação inicial. Ao revisar os papéis, Alice encontrou algo intrigante. Uma testemunha, uma mulher que havia trabalhado no parque na época, mencionara ter visto uma briga entre dois adultos próximo ao lago pouco antes do desaparecimento. Os nomes dos envolvidos não estavam registrados, mas a descrição de uma das pessoas correspondia a Rosana. Alice levou a descoberta a Maurício, que ficou visivelmente abalado. Isso não pode ser uma coincidência, disse ele, segurando os papéis com força. Se Rosana estava envolvida, preciso saber a verdade. Naquela noite, Maurício confrontou Rosana novamente. Desta vez em seu quarto, Alice permaneceu à distância, ouvindo a conversa de forma discreta. Você estava no parque no dia do desaparecimento, e eu quero saber exatamente o que aconteceu, exigiu Maurício, entrando no quarto sem aviso. Já disse que não tenho nada a ver com isso, respondeu Rosana, visivelmente exasperada. Você está se deixando levar por uma história mal contada de 20 anos atrás. Então me explique por que uma testemunha descreveu você brigando com alguém próximo ao lago pouco antes de Melina desaparecer, disse ele, levantando os documentos que Alice encontrara. Rosana ficou pálida, mas rapidamente recuperou a postura. Eu estava tentando proteger você, Maurício. Você estava arruinando sua vida, e eu estava tentando consertar as coisas. Proteger? De quê? Consertar o quê? Maurício perguntou, sua voz subindo. Rosana desviou o olhar. Eu nunca quis que as coisas saíssem do controle. Eu só queria garantir que nossa família permanecesse unida. O tom dela indicava que havia mais a ser dito. Mas antes que Maurício pudesse pressioná-la, ela simplesmente se trancou no banheiro, deixando-o sozinho com suas perguntas. Alice, que observava de longe, soube que aquele era apenas o começo. Rosana claramente sabia mais do que estava disposta a admitir. E Alice estava mais determinada do que nunca a descobrir o que realmente havia acontecido no dia em que Melina desapareceu. O clima na mansão dos Antunes estava mais pesado do que nunca. Após o confronto com Maurício, Rosana passou os dias evitando qualquer interação. Seu comportamento cada vez mais evasivo fazia com que todos à sua volta se questionassem o que ela estava escondendo. Alice, por sua vez, sentia que estava cada vez mais próxima de desvendar a verdade. Mas também sabia que ainda faltavam peças importantes para completar o quebra-cabeça. Determinada a descobrir mais sobre Rosana, Alice decidiu investigar a vida da tia antes do desaparecimento de Melina, com a ajuda de Carla, que continuava sendo uma aliada indispensável. Alice conseguiu acesso a antigos documentos e notícias sobre a família Antunes. O que descobriram foi perturbador. Você sabia que Rosana teve problemas financeiros sérios antes do desaparecimento de Melina? Perguntou Carla, enquanto analisava os papéis espalhados sobre a mesa. Alice franziu o senho. Não, Maurício nunca mencionou nada disso. Carla apontou para um recorte de jornal. Aqui diz que ela foi acusada de desviar dinheiro de uma das empresas do irmão. Maurício abafou o caso, mas parece que a relação deles ficou abalada por um tempo. Isso explica o motivo de ela ter tanta aversão à ideia de eu ser filha de Maurício, disse Alice pensativa. Se eu for reconhecida oficialmente, qualquer chance que ela tenha de influenciar a herança desaparece. Enquanto processava as informações, Alice decidiu que precisava confrontar Maurício sobre o que descobrira. Ele parecia surpreso ao ouvir sobre o escândalo financeiro envolvendo Rosana, mas não negou. É verdade, admitiu ele com um suspiro. Na época, ela estava desesperada. Fiz o que pude para ajudá-la, porque era minha irmã, mas isso abalou nossa confiança. Depois que Melina desapareceu, decidi deixar o passado para trás e focar em encontrar minha filha. Talvez tenha sido um erro não investigar mais a fundo o que aconteceu naquela época. Alice viu a culpa nos olhos de Maurício, mas sabia que culpar a si mesmo não o ajudaria a encontrar respostas. Precisamos pressionar Rosana, disse ela com firmeza. Ela sabe mais do que está dizendo, e se ela teve algo a ver com o meu desaparecimento, é hora de ela confessar. Naquela tarde, Alice aproveitou um momento em que Rosana estava sozinha no jardim para confrontá-la. A tia estava sentada em um banco de pedra, olhando para o horizonte, mas seu rosto não tinha o ar sereno que a cena sugeria.
Quando Alice se aproximou, Rosana estreitou os olhos, claramente desconfiada. "Posso ajudar com algo?", perguntou Rosana, com uma ironia cortante. "Você pode começar explicando por que desviou o dinheiro da empresa de Maurício antes do meu desaparecimento", respondeu Alice, sem rodeios. Rosana congelou, e sua expressão endureceu. "Não sei do que você está falando. Eu sei que você teve problemas financeiros. Sei que Maurício te ajudou. Mas isso não explica por que você estava tão calma enquanto todos estavam desesperados me procurando", continuou Alice, a voz firme. "E agora sabemos que você saiu do parque antes de tudo acontecer. Então, vou perguntar de novo. O que você está escondendo?" Rosana se levantou abruptamente, os olhos faiscando de raiva. "Você não tem o direito de vir aqui e me acusar de coisas que nem entende. Eu fiz tudo o que fiz para proteger esta família." "Proteger do quê?", Alice pressionou. "Do que ou de quem você estava tentando proteger?" Rosana abriu a boca para responder, mas pareceu pensar melhor. Em vez disso, simplesmente virou-se e entrou na casa, deixando Alice sozinha com suas perguntas. Mais tarde, naquela noite, Maurício encontrou Alice no escritório, onde ela revisava os documentos mais uma vez. Ele parecia exausto, mas determinado. "Eu a ouvi gritar", disse ele sentando-se ao lado dela. "O que aconteceu?" "Ela não quis falar nada", respondeu Alice frustrada. "Mas quanto mais ela foge, mais fica claro que está escondendo algo grande." Maurício assentiu. "Eu acho que é hora de irmos mais a fundo. Se ela não quer confessar, precisamos encontrar provas do que realmente aconteceu." Enquanto conversavam, Cecília bateu à porta. Ela trazia uma expressão preocupada e segurava um envelope nas mãos. "Senhor Maurício, isso chegou agora há pouco. Foi deixado na entrada, sem remetente." Maurício pegou o envelope e abriu-o cuidadosamente. Dentro, havia uma foto antiga de Rosana com um homem desconhecido, no verso da foto. Havia uma única frase escrita à mão: "Pergunte sobre ele." Alice e Maurício trocaram olhares. A foto era claramente de muitos anos atrás, mas a expressão tensa de Rosana na imagem sugeria que aquele homem tinha algum significado importante. Quem seria ele? E por que a foto aparecera justo naquele momento? Alice segurou a foto, analisando-a de perto. "Isso pode ser a chave para fazer Rosana falar. Precisamos descobrir quem ele é." Maurício concordou, mas antes que pudessem avançar, Rosana entrou no escritório, sua expressão fria como gelo. Seus olhos caíram sobre a foto na mão de Alice, e sua reação foi instantânea. Seu rosto perdeu a cor, e ela parecia à beira de um colapso. "Onde você conseguiu isso?", perguntou Rosana, a voz tremendo. "Alguém deixou isso na entrada", respondeu Maurício, sem hesitar. "Quem é esse homem, Rosana?" Ela olhou para a foto novamente, mas não disse nada. Depois de alguns segundos, virou-se e saiu apressada, deixando uma atmosfera de mistério ainda mais densa na sala. Alice sabia que aquela foto era a peça que faltava para desvendar os segredos de Rosana. Mas quem a enviara? E por quê? Enquanto essas perguntas surgiam, Alice sentiu que estava mais perto do que nunca de descobrir toda a verdade sobre o dia em que Melina desapareceu. Rosana desapareceu da vista de todos após ver a foto. Seu comportamento incomum só reforçou as suspeitas de Alice e Maurício, de que ela estava escondendo algo significativo. A noite na mansão foi tensa, com cada um perdido em seus próprios pensamentos. Mas Alice sabia que não podia perder tempo. A foto e o envelope anônimo eram peças importantes, mas ainda faltavam ligações para completar o quebra-cabeça. Na manhã seguinte, Alice voltou ao quarto de costura onde havia encontrado os pertences antigos. Ela acreditava que, se houvesse mais pistas, estariam ali. Ao abrir outra caixa rotulada com o nome de Rosana, encontrou uma série de papéis e cartas guardados em envelopes desbotados. Entre eles, uma carta chamou sua atenção. Era escrita à mão e datada de poucas semanas antes do desaparecimento de Melina. Alice começou a ler, e a cada linha, seu coração acelerava. A carta parecia ser de um homem desconhecido que mencionava uma dívida que Rosana precisava pagar, e mais perturbador, fazia referência à filha de Maurício. "Rosana, você sabe que o tempo está acabando. Se não pagar o que deve,
Terei que usar a única moeda de troca que você me deu, a menina. Espero que não chegue a esse ponto. Alice sentiu um frio na espinha. A carta sugeria que Melina fora usada como parte de algum tipo de acordo ou chantagem. A descoberta era chocante e confirmava que Rosanna sabia muito mais do que havia admitido, guardando a carta cuidadosamente. Alice saiu do quarto com o coração pesado e foi diretamente ao encontro de Maurício, quando ela mostrou a carta a ele. A reação foi imediata. Maurício ficou de pé, os olhos arregalados, enquanto lia o conteúdo. Isso não pode ser verdade. Rosanna nunca faria algo assim. Faria. Alice segurou o braço dele, tentando mantê-lo focado. Maurício, é difícil aceitar, mas tudo aponta para ela. Precisamos confrontá-la com isso. Você tem razão, ele respondeu, com a voz tremendo de raiva. Mas desta vez, ela não vai fugir. Maurício mandou chamar Rosanna imediatamente, quando ela entrou no escritório. Seu olhar passou de desconfiança para alarme ao ver a carta nas mãos de Alice. Quer explicar isso? Maurício perguntou, segurando o papel diante dela. Rosanna congelou. Sua expressão endureceu, mas seus olhos traíram um instante de pânico. Onde você encontrou isso? Não importa onde encontramos, respondeu Alice, sua voz firme. O que importa é o que está escrito. Quem era esse homem? E o que ele queria com Melina? Rosanna tentou desviar o olhar, mas Maurício deu um passo à frente. Responda, Rosanna. Quem é ele? Ela suspirou, derrotada, e finalmente cedeu. O nome dele era Jorge Almeida. Ele era um agiota. Eu estava devendo dinheiro a ele na época. Ele começou a me ameaçar. E eu cometi um erro. Um erro, Maurício repetiu, incrédulo. Você envolveu minha filha nisso? Rosanna, o que você fez? Rosanna fechou os olhos por um momento, como se tentasse se preparar para a confissão. Eu nunca quis machucar Melina, mas Jorge sabia que, se algo acontecesse com ela, você faria qualquer coisa para protegê-la. Ele usou isso contra mim. Eu pensei que ele só queria assustar você. Forçar você a pagar minhas dívidas. Assustar, gritou Maurício, a voz cheia de indignação. Você colocou a vida da minha filha em risco por causa de suas dívidas. E depois fugiu, deixando-nos desesperados sem saber o que havia acontecido. Eu estava apavorada, Maurício. Rosanna respondeu, finalmente levantando a voz. Eu não sabia o que fazer. Quando Melina desapareceu, achei que Jorge havia ido longe demais. Eu me escondi porque temia que ele viesse atrás de mim também. Alice observava a cena em silêncio, tentando processar a revelação. A verdade começava a emergir, mas ainda havia muitas perguntas sem respostas. O que aconteceu com Jorge? Ela perguntou. Se ele estava por trás disso, onde ele está agora? Rosanna balançou a cabeça, parecendo exausta. Eu não sei. Depois daquele dia, nunca mais o vi. Ouvi rumores de que ele deixou o país. Maurício respirou fundo, tentando controlar a raiva. Você não pensou em contar isso à polícia? Em nos dizer a verdade? Nós poderíamos ter encontrado Melina. Eu tinha medo, Maurício, disse Rosanna com a voz quebrada. Medo de você me odiar. Medo de perder tudo. Então, calei-me. O silêncio tomou conta do escritório. Maurício parecia lutar contra o desejo de expulsar Rosanna naquele momento, mas sabia que precisaria dela para preencher as lacunas que ainda restavam. Alice, sentindo que não havia mais o que extrair por enquanto, pegou a carta e aguardou. Precisamos investigar mais sobre Jorge Almeida. Se ele realmente estava envolvido, pode ser a chave para encontrar todas as respostas. Vou contatar alguns antigos conhecidos e ver o que consigo descobrir, disse Maurício, tentando retomar o controle da situação. Rosanna, não pense que acabou. Você vai pagar pelo que fez. Mas agora o foco é encontrar a verdade. Rosanna não respondeu. Ela deixou o escritório com passos pesados, claramente ciente de que sua posição na família estava mais frágil do que nunca. Mais tarde, naquela noite, enquanto Alice revisava os documentos novamente, recebeu uma mensagem anônima no celular. A mensagem continha apenas um endereço e uma frase curta. Se quer saber mais sobre Jorge, vá sozinha. Alice sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Quem poderia ter enviado aquilo? Seria uma armadilha, ou a oportunidade de finalmente desvendar o que aconteceu com Melina.
A mensagem anônima no celular de Alice foi como uma bomba silenciosa. Ela encarava o endereço na tela, tentando decidir se deveria contar a Maurício ou seguir a instrução e ir sozinha. As palavras "se quer saber mais sobre Jorge, vá sozinha" ecoavam em sua mente. Embora soubesse que poderia ser perigoso, o desejo de encontrar a verdade era mais forte do que o medo. Na manhã seguinte, Alice decidiu não mencionar a mensagem a Maurício, temendo que ele a proibisse de ir. Pegou um táxi e seguiu para o endereço indicado, um prédio antigo em um bairro afastado da cidade. As janelas estavam empoeiradas e a fachada parecia desgastada pelo tempo. Alice respirou fundo antes de entrar. Dentro, o ambiente era escuro e abafado. Ela seguiu as instruções escritas na mensagem e subiu até o 3º andar. Quando chegou à porta marcada com o número 305, hesitou por um instante antes de bater. A porta se abriu lentamente, revelando uma mulher de aparência cansada e olhos atentos. "Você é Alice?" perguntou a mulher, com a voz rouca. "Sim. Quem é você? E como sabe sobre Jorge Almeida?" respondeu Alice, sem esconder a desconfiança. A mulher suspirou e abriu mais a porta. "Entre. Temos muito o que conversar." Alice entrou no pequeno apartamento, que estava cheio de caixas e papéis espalhados por todos os lados. A mulher indicou uma cadeira e Alice se sentou, sentindo-se desconfortável. "Meu nome é Helena. Eu era próxima de Jorge Almeida", começou a mulher, sem rodeios. "E eu sei o que aconteceu com Melina." O coração de Alice disparou. "Você sabe o que aconteceu com ela. Ela está viva." Helena hesitou antes de responder. "Eu não sei onde ela está agora, mas sei o que aconteceu no dia em que desapareceu Jorge. Ele usou a menina para tentar pressionar Rosana, mas algo deu errado. Ele me disse que o plano era apenas assustar o pai dela, mas Melina fugiu durante a confusão." "Fugiu?" repetiu Alice incrédula. "Então, ela pode estar viva." Helena assentiu. "Jorge tentou procurá-la, mas ela desapareceu no meio do caos. Ele sempre achou que alguém a encontrou e a levou. Talvez sua mãe adotiva." Alice sentiu lágrimas se formando em seus olhos. A possibilidade de Melina ter sobrevivido era ao mesmo tempo reconfortante e devastadora. Por que Rosana nunca contou isso? Por que ela preferiu deixar minha família sofrer? Rosana estava desesperada para proteger a si mesma, explicou Helena. Ela sabia que, se você fosse encontrada, todas as mentiras dela viriam à tona. Ela me pagou para manter o segredo, mas agora eu não posso mais viver com isso. Alice encarou Helena, sentindo uma mistura de gratidão e frustração. Por que me contar agora? Por que não contou isso há 20 anos? Helena desviou o olhar. Eu não era uma boa pessoa naquela época. Estava envolvida em coisas das quais não me orgulho. Mas você merece saber a verdade. Alice deixou o apartamento com uma nova determinação. Sabia que Rosana precisava ser confrontada com essas informações, mas também entendia que seria necessário mais do que palavras para desmascará-la completamente. Quando voltou à mansão, encontrou Maurício no escritório. Revisando documentos antigos, ele olhou para ela, percebendo sua expressão séria. "Onde você esteve?" "Eu encontrei alguém que sabe o que aconteceu com Melina", respondeu Alice, entregando o endereço e o relato de Helena. Ela disse que Melina fugiu durante o plano de Jorge. Rosana sabia disso o tempo todo. Maurício ficou em silêncio por alguns momentos, tentando processar a informação. Então, Rosana não só colocou minha filha em perigo, como também escondeu a verdade todos esses anos. "Sim", disse Alice com firmeza. "E acho que agora temos o suficiente para fazer com que ela confesse." Maurício chamou Rosana para o escritório, e a atmosfera na sala ficou densa assim que ela entrou. Sua postura defensiva já não era novidade, mas dessa vez parecia mais cautelosa. "Quer explicar por que você nunca nos contou que sabia que Melina fugiu?" Começou Maurício sem rodeios. Rosana congelou, mas tentou manter a compostura. "Não sei do que você está falando." "Estou falando sobre Jorge Almeida. Sobre o plano de vocês e sobre como Melina escapou", disparou ele, sua voz cheia de raiva. "Helena nos contou tudo. Você sabia onde procurar Melina, mas escolheu nos deixar sofrer.
Rosana finalmente desmoronou. Suas mãos tremiam e lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Eu não sabia o que fazer, gritou ela. Eu cometi um erro horrível, mas não sabia como consertar. Eu achava que, se confessasse, você nunca me perdoaria. Você está certa, respondeu Maurício, a voz carregada de dor. Eu nunca vou perdoar você por isso. Alice assistia ao confronto com um misto de tristeza e alívio. Pela primeira vez, a verdade completa começava a emergir. Rosana confessou que havia colaborado com Jorge para usar Melina como moeda de troca, mas não esperava que tudo saísse do controle. Ela admitiu ter recebido notícias de que Melina havia sido encontrada por outra pessoa, mas nunca investigou por medo de ser exposta. Você destruiu esta família, disse Maurício com a voz trêmula, e agora vai pagar por isso. Rosana caiu de joelhos, chorando, mas Maurício não se comoveu. Ele ordenou que ela deixasse a mansão imediatamente e prometeu levá-la às autoridades para responder pelos crimes. Alice, apesar de tudo, sentiu um peso saindo de seus ombros. O segredo de Rosana havia finalmente sido revelado, mas ainda havia uma pergunta maior a ser respondida. Onde estava Melina? A confissão de Rosana trouxe uma mistura de alívio e dor para todos na mansão. Apesar de finalmente saberem o papel dela no desaparecimento de Melina, a sensação de vazio permanecia, onde Melina estava. Alice sabia que essa era a peça final do quebra-cabeça, e cada fibra de seu ser a impulsionava a continuar procurando. Maurício, embora devastado, estava determinado. Rosana pagará pelo que fez, ele disse a Alice na manhã seguinte, enquanto arrumava alguns papéis no escritório. Mas isso não muda o fato de que precisamos encontrar Melina. Se ela realmente foi encontrada por alguém, como Helena disse, precisamos descobrir quem. Alice assentiu, segurando a foto que Helena havia mostrado no apartamento. Talvez Helena saiba mais. Acho que vale a pena conversar com ela novamente. Ela parecia hesitante, como se ainda estivesse escondendo algo. Maurício concordou. E naquela tarde Alice voltou ao apartamento de Helena, desta vez acompanhada de um dos seguranças de confiança da família. Quando chegou, bateu à porta, mas ninguém respondeu. Depois de algumas tentativas, o vizinho saiu e avisou que Helena havia se mudado naquela mesma manhã. Ela saiu cedo, com pressa, explicou o vizinho. Disse que ia visitar parentes em outra cidade, mas não deixou nenhum endereço. Alice sentiu uma onda de frustração. Helena havia sumido, levando com ela qualquer chance de esclarecer os detalhes que ainda restavam. No entanto, algo naquela fuga parecia estranho. Helena sabia demais, e talvez alguém quisesse silenciá-la. De volta à mansão, Alice contou o ocorrido a Maurício, que ficou igualmente preocupado. Se alguém está tentando esconder Melina, não podemos confiar apenas em quem já conhecemos. Precisamos de ajuda profissional. Maurício contratou um detetive particular para investigar a ligação entre Jorge Almeida e Helena. Além de tentar rastrear quem poderia ter encontrado Melina após o desaparecimento, enquanto isso, Alice decidiu investigar mais sobre sua própria mãe adotiva, acreditando que talvez houvesse pistas em seu passado. Entre os poucos documentos que sua mãe deixara, Alice encontrou uma certidão de adoção. Ela sabia que havia sido adotada, mas nunca questionara os detalhes antes. Agora, lendo o documento com atenção, percebeu algo intrigante. O local onde sua mãe a encontrara era próximo ao parque onde o desaparecimento de Melina ocorrera. Isso não pode ser coincidência, disse Alice a Carla, enquanto analisavam o documento no apartamento. Minha mãe me encontrou no mesmo lugar onde Melina desapareceu. E se eu fui Melina o tempo todo? Isso faz sentido. Mas como você pode ter certeza? Perguntou Carla com um olhar preocupado. Precisamos de algo mais concreto. Alice sabia que Carla estava certa, que ela precisava de mais do que suposições para confirmar sua identidade. Decidiu voltar ao parque, agora abandonado, para ver se encontrava algo que pudesse ajudar. O lugar estava deserto, tomado por ervas daninhas e com o lago coberto por folhas secas. Alice caminhou pelos arredores, tentando imaginar como teria sido o dia em que Melina desapareceu. Enquanto explorava o local, encontrou uma velha cabana de madeira escondida entre as árvores. A estrutura estava em ruínas, mas algo a fez parar. Na parede externa da cabana, havia marcas que pareciam iniciais gravadas com uma faca. M.A. eram as letras.
e Alice sentiu um arrepio. Seriam as iniciais de Melina Antunes. Ou era apenas sua imaginação tentando ligar os pontos? Ao retornar à mansão, Alice mostrou a descoberta a Maurício, que ficou visivelmente abalado. Essa cabana era um lugar onde costumávamos brincar com Melina. Ele explicou. Eu não sabia que ela ainda estava de pé. Talvez Melina tenha passado por lá antes de desaparecer. No dia seguinte, o detetive contratado por Maurício trouxe novidades. Ele conseguiu rastrear Jorge Almeida até um pequeno povoado em outra cidade, mas descobriu que ele havia morrido anos antes. No entanto, um antigo associado de Jorge mencionou que ele tinha um caderno onde registrava seus negócios. Se esse caderno ainda existisse, poderia conter informações cruciais sobre Melina. Alice decidiu que precisava ir até o local onde Jorge vivera. Apesar das preocupações de Maurício, ela convenceu o pai de que era o único caminho. Eu preciso fazer isso, disse ela. Se há algo nesse caderno que possa nos levar a Melina, não podemos ignorar. Maurício relutou, mas concordou, enviando um de seus seguranças para acompanhá-la. A viagem foi longa e tensa. Alice não sabia o que esperar, mas sentia que estava mais próxima da verdade do que nunca. Quando chegaram ao povoado, Alice encontrou a casa de Jorge em um estado de abandono, com a ajuda do segurança. Conseguiu entrar e começou a vasculhar o lugar. Entre pilhas de papéis e objetos velhos, encontrou um caderno com capa de couro desgastada. O caderno estava cheio de anotações ilegíveis e rabiscos, mas uma página específica chamou sua atenção. Entrega feita. A menina está em segurança. O contato deve ser mantido anônimo. Alice sentiu o coração acelerar. Aquela frase confirmava que Jorge havia deixado Melina com alguém. Mas quem? O caderno não mencionava nomes, apenas um símbolo, um anel com uma pedra azul. Alice soube imediatamente o que significava. Era o anel que ela guardava desde criança, o mesmo que Maurício reconhecera como pertencente a Melina. A resposta estava ali, na sua frente. Ela era Melina, sempre fora. O caderno de Jorge Almeida confirmou o que Alice já começava a suspeitar. Ela era Melina Antunes. A revelação a deixou sem palavras. Toda sua vida havia sido construída em cima de segredos e mentiras. E agora, finalmente, as peças do quebra-cabeça se encaixavam. Mas ainda havia perguntas sem respostas. Quem exatamente foi o responsável por resgatá-la e criá-la? E por que sua mãe adotiva nunca revelou a verdade? Alice voltou para a mansão com o caderno em mãos, pronta para compartilhar suas descobertas com Maurício. Quando entrou no escritório, ele estava em pé. Olhando pela janela, ao ouvir seus passos, virou-se, e a preocupação em seu rosto era evidente. "O que você encontrou?" ele perguntou, com uma mistura de ansiedade e esperança. Alice colocou o caderno na mesa e mostrou a anotação sobre a entrega. "Isso confirma que Jorge entregou Melina a alguém. E o símbolo no caderno, Maurício, é o anel. O mesmo que você reconheceu como pertencente a Melina." Maurício pegou o caderno e leu a passagem várias vezes, como se precisasse se convencer de que era real. Quando finalmente levantou os olhos, eles estavam cheios de lágrimas. "Então, você é mesmo minha filha?" Alice assentiu, emocionada. "Sim, mas ainda há muito que não sabemos. Quem exatamente me encontrou? E por que minha mãe nunca contou nada sobre isso?" Antes que pudessem discutir mais, Cecília bateu na porta. Ela entrou, visivelmente perturbada. "Senhor Maurício, a senhora Rosana está tentando sair da mansão com algumas malas. Acho que o senhor deveria ver isso." Maurício imediatamente deixou o escritório, seguido por Alice e Cecília. No corredor principal, encontraram Rosana descendo as escadas, com 2 malas grandes e uma expressão de desespero. Quando viu Maurício, ela parou, claramente tentando pensar em uma desculpa. "Rosana", ele começou, sua voz carregada de frustração. "Para onde você acha que vai?" "Eu não preciso mais ficar aqui", respondeu ela, tentando manter a postura. "Vocês já têm todas as respostas que queriam. Não há mais motivo para eu permanecer." Maurício cruzou os braços, bloqueando seu caminho. "Você não vai a lugar nenhum até que responda todas as nossas perguntas. Você sabia onde Melina estava esse tempo todo." "Não sabia." Rosana hesitou, mas finalmente soltou as malas e desabou no chão.
segurando o rosto com as mãos. Sim, eu sabia, gritou ela, sua voz cheia de dor e raiva. Eu sabia que ela estava viva. Mas no momento em que percebi o que Jorge tinha feito, era tarde demais. Ela já havia sido levada. Levada por quem? Perguntou Alice, aproximando-se. Rosana olhou para Alice, seus olhos carregados de culpa. Pela mulher que você chama de mãe, ela apareceu no parque naquele dia e viu Jorge com você. Quando você fugiu, ela te encontrou e te levou para longe. Alice sentiu uma onda de emoção ao ouvir aquilo. Sua mãe adotiva sempre fora um pilar de amor e segurança em sua vida. Saber que ela havia sido a pessoa que a resgatara trouxe um conforto inesperado. Mas ainda assim, a raiva contra Rosana era palpável. Você preferiu nos deixar acreditar que eu estava morta? Alice perguntou, sua voz cheia de incredulidade. Você deixou Maurício sofrer, deixou nossa família despedaçada, tudo para proteger a si mesma. Rosana começou a chorar. Eu não sabia como consertar as coisas. Eu pensei que se você nunca fosse encontrada, tudo voltaria ao normal. Mas eu estava errada. Eu sei disso agora. Maurício balançou a cabeça. A decepção é evidente. Você destruiu nossa família, Rosana. Mas isso termina hoje. Ele ordenou que Rosana fosse escoltada de volta ao seu quarto e proibida de sair da mansão até que as autoridades fossem notificadas. Alice, embora aliviada por ver a verdade finalmente exposta, sentia o peso da revelação. Ela precisava processar o que significava ser Melina Antunes e, mais importante, precisava honrar a memória de sua mãe adotiva. Mais tarde, Alice encontrou um momento de tranquilidade para revisitar as lembranças de sua infância. Sentada em seu quarto, ela segurava o anel enquanto pensava em sua mãe adotiva. Embora houvesse tantas perguntas que jamais seriam respondidas, ela sentia uma profunda gratidão pela mulher que a criara. No entanto, Alice sabia que a luta ainda não havia terminado. Rosana poderia ter confessado parte da verdade, mas ainda havia segredos que ela acreditava não terem sido revelados. E agora, Alice estava determinada a descobrir tudo. Na manhã seguinte, Maurício chamou Alice para uma conversa. Eu contratei um advogado para lidar com a situação de Rosana, disse ele. Mas antes de seguirmos com as acusações, preciso saber como você se sente sobre isso. Eu não quero tomar nenhuma decisão sem considerar o que você quer. Alice respirou fundo, apreciando o gesto do pai. Eu quero justiça, mas também quero que ela entenda o que fez. Se Rosana realmente se arrependeu, talvez possamos encontrar uma solução que não destrua completamente nossa família. Maurício assentiu. Admirando a força e a compaixão de Alice, você é mais forte do que eu jamais imaginei, Melina. Ela sorriu ao ouvir o nome. Pela primeira vez, ela se sentia confortável em ser chamada de Melina, como se finalmente estivesse aceitando a verdade sobre quem realmente era. Mas uma pergunta ainda pairava em sua mente. O que mais Rosana poderia estar escondendo? O sol mal havia nascido quando Alice desceu as escadas da mansão, sentindo que algo grande estava prestes a acontecer. A noite anterior fora marcada por insônia e pensamentos inquietos. As peças finalmente começavam a se encaixar, mas ela sabia que o verdadeiro confronto ainda estava por vir. Rosana havia admitido seu papel, mas Alice sentia que havia mais por trás das mentiras e manipulações. No escritório, Maurício já estava à espera. Ao lado dele, um advogado revisava documentos em silêncio. Quando Alice entrou, ele a recebeu com um sorriso cansado, mas caloroso. Rosana será oficialmente responsabilizada pelas suas ações, disse ele com firmeza. Mas antes, quero que você tenha a chance de confrontá-la novamente. Ela te deve respostas, e quero que tudo fique claro. Alice concordou com um aceno. Se ela realmente se arrependeu, talvez esteja pronta para contar tudo. Poucos minutos depois, Rosana foi trazida ao escritório. Seus olhos estavam inchados, como se tivesse chorado a noite toda, mas sua postura ainda mantinha um resquício de arrogância. Ela olhou para Maurício e Alice, claramente ciente de que estava encurralada. Rosana, começou Maurício, sua voz carregada de emoção contida. Já sabemos o suficiente para seguir com um processo contra você, mas quero te dar a chance de limpar sua consciência. Há algo mais que você está escondendo.
Rosana hesitou, seus olhos vacilando entre Maurício e Alice. Finalmente, suspirou e se sentou na cadeira diante deles. Já contei tudo. Jorge ameaçou usar Melina como moeda de troca, mas quando ela fugiu, eu entrei em pânico. Achei que ela estava perdida para sempre. É só isso. Alice cruzou os braços, a incredulidade evidente em seu rosto. Só isso. Você não está nos dizendo tudo. Você sabia onde eu estava. Sabia que minha mãe adotiva me encontrou. Porque nunca procurou por mim. Porque preferiu nos deixar sofrer. Rosana apertou as mãos. Sua respiração ficando mais pesada. Porque eu tinha medo, gritou ela. Medo de que, se você voltasse, toda a verdade sobre mim fosse revelada. Eu já estava na mira de Maurício por causa dos desvios de dinheiro. Eu não podia lidar com mais um escândalo. Você sacrificou nossa família para salvar sua reputação, respondeu Maurício com a voz cheia de desprezo. E pior, você sacrificou Melina, como pôde ser tão egoísta. Rosana levantou os olhos, as lágrimas começando a rolar por seu rosto. Eu sei que fui egoísta, sei que destruí tudo, mas juro que nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Alice, sentindo que havia mais a ser revelado, decidiu pressionar. Rosana, quem deixou aquela foto com o Jorge na porta da mansão? E por que você ficou tão assustada quando a viu? A menção da foto fez Rosana congelar, por um momento. Parecia que ela não diria nada, mas então, com a voz trêmula, começou a falar. Aquela foto foi deixada por alguém que sabia o que aconteceu, alguém que sabia o que Jorge fez. Eu achei que fosse Helena, mas agora acho que era alguém tentando expor tudo. Quem, Rosana? Quem mais sabia disso além de você e Jorge? Insistiu Alice. Rosana hesitou antes de responder. Havia um terceiro envolvido. Um homem que ajudava Jorge em seus negócios. Ele sabia sobre Melina e sobre o plano. Eu não sei o nome verdadeiro dele, mas Jorge o chamava de o Sombra. Ele desapareceu logo após o desaparecimento de Melina. Alice e Maurício trocaram um olhar. Era mais uma peça no quebra-cabeça, mas também mais uma ameaça. Se esse homem ainda estava por aí, poderia ser perigoso para todos eles. Por que você nunca mencionou isso antes? Perguntou Maurício, exasperado. Porque eu achava que ele nunca voltaria. Eu estava errada. Ele deve estar tentando me assustar agora. E talvez vocês também. Alice sentiu uma onda de raiva e frustração. Você colocou todos em risco, Rosana. E ainda assim, tentou se proteger até o último momento. Maurício se levantou, a expressão decidida. Isso termina aqui. Você será entregue às autoridades. Não há mais nada que você possa dizer ou fazer para corrigir o que destruiu. Rosana abaixou a cabeça, finalmente aceitando seu destino. Eu só queria que vocês soubessem. Eu me arrependo, não de tudo, mas de como fiz vocês sofrerem. Alice balançou a cabeça incrédula. O arrependimento não apaga o que você fez, mas espero que você use esse tempo para refletir de verdade. Enquanto Rosana era levada para seu quarto sob supervisão, Alice sentiu o peso das emoções do dia. Ela sabia que, embora uma parte da verdade tivesse vindo à tona, a luta ainda não havia terminado. Encontrar Melina, ou melhor, aceitar que ela era Melina, ainda era um desafio emocional imenso. Naquela noite, Alice conversou com Maurício no terraço da mansão. O ar estava fresco, e o silêncio entre eles parecia reconfortante. Você está bem? Perguntou ele finalmente. Estou, tentando estar, respondeu Alice, olhando para o céu estrelado. É difícil aceitar que minha vida toda foi construída sobre segredos, mas acho que estou pronta para começar de novo. Maurício colocou a mão no ombro dela. Você é forte, Melina. Mais forte do que eu jamais poderia imaginar. Vamos superar isso juntos. Alice sorriu, sentindo um calor inesperado em seu peito. Pela primeira vez, sentia que tinha um lugar ao qual pertencia, e uma família que estava disposta a lutar ao seu lado. O silêncio da noite na mansão foi interrompido apenas pelo som do vento entre as árvores do jardim. Alice não conseguia dormir. As palavras de Rosana sobre o Sombra ecoavam em sua mente como um enigma esperando para ser resolvido. Quem era esse homem? Por que ele estava envolvido no desaparecimento de Melina? E mais importante, ele ainda representava uma ameaça. Na manhã seguinte, Maurício reuniu Alice e o detetive particular no escritório.
O caderno de Jorge já havia dado algumas pistas, mas agora, com a revelação de Rosana, uma nova linha de investigação surgia. Precisamos descobrir quem é esse Sombra e o que ele sabe sobre o desaparecimento, disse Maurício com determinação. Se ele ainda está por aí, pode nos ajudar a preencher as lacunas que restam. O detetive concordou, explicando que começaria a rastrear antigos associados de Jorge para tentar localizar informações sobre o misterioso homem. Enquanto isso, Alice sentia que precisava seguir uma abordagem mais pessoal. Ela decidiu visitar o local onde sua mãe adotiva a encontrara, a estrada perto do parque. Quando chegou lá, acompanhada de Carla, Alice sentiu um misto de nostalgia e inquietação. O lugar parecia desolado, com árvores formando um túnel natural sobre a estrada de terra. Foi aqui que minha mãe disse que me encontrou, explicou Alice enquanto caminhava pelo local. Ela disse que eu estava sozinha, chorando, com o anel preso em uma corrente ao redor do meu pescoço. Carla olhou ao redor, tentando imaginar a cena. Você acha que alguém te deixou aqui de propósito? Provavelmente, respondeu Alice pensativa. Mas por quê? E quem? Enquanto exploravam o local, encontraram uma pequena placa enferrujada apontando para um antigo galpão nas proximidades. Algo sobre o lugar chamou a atenção de Alice. Vamos dar uma olhada ali. O galpão estava parcialmente desmoronado, mas ainda mantinha uma estrutura que sugeria que fora usado como depósito no passado. Ao entrarem, perceberam que o espaço estava vazio, exceto por algumas caixas antigas empilhadas em um canto. Alice vasculhou as caixas, na esperança de encontrar algo significativo. Entre papéis desbotados e objetos enferrujados, encontrou uma pequena folha de papel dobrada. Ao abri-la, viu que era um recibo com um nome que não reconhecia: Eduardo Salgado. O nome estava acompanhado de uma data: o dia do desaparecimento de Melina. Quem é Eduardo Salgado? Perguntou Carla, olhando por cima do ombro de Alice. Não faço ideia, respondeu Alice, guardando o recibo. Mas parece importante. Precisamos descobrir quem ele é. De volta à mansão, Alice mostrou o recibo a Maurício e ao detetive. Este último imediatamente reconheceu o nome. Eduardo Salgado era um dos homens de confiança de Jorge. Ele desapareceu pouco tempo depois do caso de Melina. Diziam que ele sabia mais do que todos sobre os negócios sujos de Jorge. Então ele pode ser o tal Sombra, disse Alice com os olhos arregalados. Se for, ele é a chave para descobrir tudo. O detetive prometeu rastrear Eduardo, mas advertiu que, se ele ainda estivesse vivo, provavelmente estaria escondido. Enquanto isso, Alice e Maurício decidiram manter a informação em segredo, temendo que alguém tentasse interferir na investigação. Na manhã seguinte, Alice recebeu outra mensagem anônima. Desta vez a mensagem dizia: se quer respostas, me encontre no galpão. Venha sozinha. O coração de Alice disparou. Ela mostrou a mensagem a Maurício, que imediatamente tentou dissuadi-la. Isso pode ser uma armadilha, Alice. Não podemos correr esse risco. Eu não posso ignorar isso, Maurício, respondeu ela com firmeza. Se for o Sombra, ele pode nos dizer tudo. Maurício relutou, mas concordou em deixá-la ir, desde que um segurança a acompanhasse discretamente. Não vou te perder de novo, Melina. Naquela tarde, Alice voltou ao galpão. A ansiedade era quase insuportável enquanto ela caminhava para dentro do espaço vazio. A luz que entrava pelas janelas quebradas criava sombras alongadas, dando ao lugar um ar ainda mais sinistro. Quem está aí? Chamou Alice, sua voz ecoando pelo galpão. Um homem surgiu das sombras, vestindo roupas simples e uma expressão cautelosa. Ele parecia estar nos seus 50 anos, com o rosto marcado pelo tempo. Você é Melina Antunes? Perguntou ele, a voz grave. Sim, e você é Eduardo Salgado, respondeu Alice, sentindo o nervosismo crescer. O homem assentiu, mas permaneceu onde estava, mantendo uma distância segura. Sou, e acho que está na hora de você saber toda a verdade. Alice deu um passo à frente, tentando controlar a ansiedade. Por que Jorge me tirou da minha família? E por que você participou disso? Eduardo suspirou, passando a mão pelo cabelo grisalho. Eu não participei diretamente, mas sabia o que estava acontecendo. Jorge planejava usar você para forçar seu pai a pagar pelas dívidas de Rosana. Mas quando você fugiu, tudo saiu do controle.
E depois? Insistiu Alice. O que aconteceu comigo? Por que ninguém veio me buscar? Rosana sabia onde você estava, mas ela decidiu não te trazer de volta, revelou Eduardo, com uma expressão sombria. Ela achava que era mais seguro para todos se você desaparecesse e Jorge, ele se cansou de procurar. Tinha outras prioridades. Alice sentiu a raiva crescer em seu peito. Então, eu fui apenas descartada. Eduardo balançou a cabeça. Não, sua mãe adotiva te salvou. Eu sabia disso, mas nunca pude dizer nada. Jorge teria me matado se soubesse que eu sabia onde você estava. Por que você está me contando isso agora? Perguntou Alice desconfiada. Eduardo deu de ombros. Porque Jorge está morto, e eu não tenho mais nada a perder. Achei que você merecia saber a verdade. Alice percebeu que ele falava com sinceridade, mas ainda havia algo em sua expressão que a incomodava. Você sabe onde Rosana está agora. Ela é perigosa. Eduardo soltou uma risada curta. Rosana não é mais perigosa. Ela está acabada, mas há outras pessoas que podem não gostar de você mexendo nessa história. Alice sentiu um arrepio. Havia mais do que ela imaginava por trás do desaparecimento de Melina. Mas agora, pelo menos, tinha uma certeza. Estava pronta para enfrentar qualquer ameaça para finalmente recuperar sua vida. Alice deixou o galpão sentindo que cada resposta que encontrava apenas trazia mais perguntas. Eduardo Salgado fornecera peças cruciais para o quebra-cabeça, mas as lacunas ainda eram grandes se Rosana não era mais perigosa, como ele dissera. Então quem mais estava envolvido nessa trama? E por que havia tanto esforço para manter Melina, ou Alice, longe da verdade? De volta à mansão, Alice contou tudo o que Eduardo havia revelado a Maurício. O pai parecia dividido entre o alívio de finalmente saber mais sobre o desaparecimento de Melina e a raiva contra Rosana por seus atos imperdoáveis. Se Eduardo disse a verdade, então Rosana sabia onde você estava todo esse tempo e escolheu esconder isso de nós. Disse Maurício, sua voz carregada de indignação. Ela manipulou todos nós. Alice concordou, mas sua mente estava focada em outro detalhe. Eduardo mencionou que outras pessoas podem não querer que eu mexa nessa história. Isso significa que ainda há algo grande por trás disso tudo. Maurício ficou em silêncio por alguns segundos, processando as palavras. Você acha que essas pessoas ainda estão ativas, que ainda representam uma ameaça? Se não representassem, por que Eduardo teria me avisado? Alice respondeu, com os olhos cheios de determinação. Precisamos descobrir quem mais estava envolvido com Jorge e garantir que ninguém mais sofra por causa dessa história. Um novo alvo, o detetive contratado por Maurício, já havia começado a investigar mais profundamente os antigos contatos de Jorge Almeida. No final da tarde, ele trouxe uma nova pista, um nome que surgia frequentemente nas anotações do caderno de Jorge. O nome era Rafael Moretti, um empresário com um histórico suspeito e conhecido por atuar nas sombras do mundo financeiro. Rafael Moretti, perguntou Maurício franzindo o senho. Eu já ouvi esse nome. Ele fazia negócios com Jorge na época em que Melina desapareceu, mas nunca consegui provar nada contra ele. O detetive entregou uma pasta com documentos e fotos. Ele ainda está ativo, mas parece manter um perfil discreto. Se há algo a ser descoberto, teremos que ser cuidadosos. Alice olhou para uma das fotos. Rafael Moretti era um homem de meia idade, com um semblante sério e olhos que transmitiam astúcia. Se ele estava envolvido, talvez saiba mais sobre quem me deixou naquela estrada. Maurício balançou a cabeça, preocupado. Ele não é alguém com quem se mexe levianamente, Alice. Rafael tem uma longa história de intimidar quem tenta se aproximar demais. Eu não vou desistir agora, respondeu Alice decidida. Se ele sabe algo sobre o que aconteceu comigo, precisamos descobrir. O confronto com Rafael na noite seguinte, Maurício conseguiu agendar uma reunião com Rafael, usando um antigo contato nos negócios como pretexto. A ideia era abordar o assunto de forma discreta, sem alertá-lo de que Alice estava por trás da investigação. Alice insistiu em ir, apesar das preocupações de Maurício. O encontro foi marcado em um restaurante luxuoso no centro da cidade. Alice e Maurício chegaram juntos, mantendo a aparência de um simples jantar de negócios. Quando Rafael entrou, acompanhado de 2 seguranças. A tensão no ar ficou evidente. Ele cumprimentou Maurício com um sorriso calculado, mas seus olhos logo pousaram em Alice. E quem é essa jovem? Perguntou Rafael,
sua voz carregada de curiosidade. Não me lembro de tê-la visto antes. Esta é Alice Mendes, respondeu Maurício, sem revelar mais. Ela está ajudando em um projeto familiar. Rafael estreitou os olhos. Mas não fez mais perguntas durante o jantar. A conversa permaneceu superficial, girando em torno de negócios e conexões passadas. No entanto, quando Maurício mencionou Jorge Almeida, a expressão de Rafael mudou sutilmente. Jorge foi um homem complicado, disse Rafael com um tom neutro. Fez muitos inimigos e deixou um rastro de confusão por onde passou. Confusão que ainda não foi resolvida, respondeu Alice entrando na conversa. Especialmente no que diz respeito ao desaparecimento de Melina Antunes. Rafael colocou o copo de vinho na mesa, observando Alice com atenção renovada. E por que isso interessa a você, senhorita Mendes? Alice manteve o olhar firme. Porque eu sou Melina. A declaração fez com que Rafael inclinasse levemente a cabeça, como se estivesse processando a informação. Interessante. Mas por que você acha que eu teria algo a ver com isso? Porque seu nome aparece repetidamente no caderno de Jorge, respondeu ela, sem hesitar. E porque você parece saber mais do que está dizendo. Rafael soltou uma risada seca, mas seus olhos não demonstravam humor. Cuidado, garota. Não é inteligente acusar alguém sem provas. Maurício interveio antes que a situação escalasse. Rafael, não estamos aqui para fazer acusações. Só queremos a verdade. Se você sabe algo sobre o que aconteceu com minha filha, é hora de contar. Rafael recostou-se na cadeira, o sorriso desaparecendo. A verdade é perigosa, Maurício, e às vezes é melhor deixá-la enterrada. Alice sentiu a raiva subir. Perigosa para quem? Para você ou para aqueles que participaram disso? Rafael a encarou por alguns segundos, antes de se levantar. Espero que você encontre as respostas que procura, mas cuidado com o que deseja. Ele saiu sem dizer mais nada. Deixando Maurício e Alice sozinhos na mesa, a sombra persiste de volta à mansão. Alice sentiu uma mistura de frustração e determinação. Rafael claramente sabia mais do que estava disposto a admitir, e seu comportamento apenas reforçava a ideia de que ainda havia forças agindo para manter a verdade escondida. Ele está nos alertando ou nos ameaçando? Perguntou Alice a Maurício enquanto revisavam os documentos mais uma vez. Talvez os dois, respondeu ele, com um suspiro. Mas se Rafael está preocupado, significa que estamos no caminho certo. Alice olhou para o anel em seu dedo, o símbolo que conectava toda essa história. Ela sabia que a batalha estava longe de terminar, mas estava mais determinada do que nunca a enfrentar quem quer que estivesse por trás das sombras. A tensão na mansão Antunes era quase palpável. Depois do encontro com Rafael Moretti, Alice sabia que o homem estava envolvido em algo muito maior. Sua saída repentina e o tom de ameaça deixaram claro que ele não cederia facilmente à busca pela verdade. Maurício, por sua vez, sentia o peso das revelações e a ameaça iminente que pairava sobre sua filha e sua família. Na manhã seguinte, enquanto Alice tomava café, o detetive contratado por Maurício trouxe novas informações. Ele havia conseguido rastrear registros antigos que ligavam Rafael Moretti a uma rede de lavagem de dinheiro, que coincidentemente envolvia Jorge Almeida. Mais intrigante, um dos locais usados pela operação ficava perto da estrada onde Alice fora encontrada. Esse local pode ser a chave para entender o que aconteceu naquele dia, disse o detetive, entregando os documentos a Maurício. Parece que Jorge e Rafael usavam essa área para reuniões discretas. Alice imediatamente se prontificou a ir até o local, mas Maurício hesitou. Já estamos mexendo em um ninho de cobras, Alice. Rafael deixou claro que não quer que nos aproximemos mais. E é exatamente por isso que precisamos ir, respondeu Alice com determinação. Se eles estão tentando nos afastar, é porque há algo que não querem que descobramos. Depois de alguma discussão, Maurício concordou, mas insistiu que ela fosse acompanhada por 2 seguranças e pelo detetive. O grupo partiu no final da tarde, dirigindo até o local indicado nos documentos, o esconderijo de Moretti. O local era uma antiga fábrica abandonada, cercada por vegetação densa. As janelas estavam quebradas, e a fachada mostrava anos de abandono. Alice sentiu um arrepio ao entrar.
mas sua determinação a manteve firme. Dentro, o cheiro de mofo e ferrugem era forte. Eles começaram a explorar o lugar, passando por corredores escuros e salas vazias. Em um dos escritórios, o detetive encontrou um cofre embutido na parede. Após alguns minutos de trabalho, conseguiu abri-lo, revelando uma pilha de documentos antigos. Alice começou a vasculhar os papéis, e um deles chamou sua atenção. Era uma lista de nomes e datas, com Melina Antunes destacada em uma das linhas. Ao lado, uma anotação dizia: entrega concluída. Posição mantida até segunda ordem. Isso prova que eles sabiam onde eu estava, disse Alice, segurando o papel com força. Rafael estava envolvido desde o começo. Antes que pudessem examinar mais, um som vindo do lado de fora chamou a atenção do grupo. Os seguranças correram para verificar. Mas quando abriram a porta, encontraram um bilhete preso a uma pedra jogada no chão. Parem agora, ou não haverá próxima vez. Alice sentiu o sangue gelar. Eles estão nos observando. Isso significa que estamos perto de algo grande, disse o detetive, tentando manter a calma. Mas precisamos sair daqui antes que algo aconteça. Eles reuniram os documentos e deixaram o local. Voltando para a mansão em silêncio, a ameaça era clara, mas Alice estava mais determinada do que nunca a expor tudo. Uma revelação chocante de volta à mansão. Alice e Maurício começaram a analisar os documentos encontrados. Entre eles, descobriram cartas escritas por Jorge para Rafael, mencionando pagamentos e ameaças relacionadas a garantir o silêncio de alguém. Uma das cartas mencionava um nome que Alice não reconhecia. Helena Duarte. Helena Duarte? Perguntou Alice, olhando para Maurício. Maurício franziu o senho. Duarte. Esse é o sobrenome de Rosana. Será que Helena era uma parente dela? A menção ao sobrenome fez Alice se lembrar de algo. Helena era o nome da mulher que me contou sobre Jorge. E se ela soubesse mais do que nos contou? Eles tentaram entrar em contato com Helena, mas descobriram que ela continuava desaparecida. A única pista era um endereço em um dos documentos de Rafael, que coincidia com uma pequena propriedade rural. Alice decidiu que precisava confrontar Helena pessoalmente. Maurício tentou dissuadi-la, mas ela estava irredutível. Eu preciso de respostas, Maurício. Não vou parar agora. Ele finalmente concordou, mas insistiu em enviar um segurança junto. Na manhã seguinte, Alice partiu para o endereço. A verdade vem à tona. A propriedade era simples, com uma pequena casa cercada por árvores. Alice bateu na porta, e Helena apareceu, surpresa ao vê-la. O que você está fazendo aqui? Perguntou Helena, visivelmente desconfortável. Preciso que você me diga tudo o que sabe, Helena, respondeu Alice com firmeza. Eu sei que você está ligada a Rosana, e sei que você sabe mais sobre o que aconteceu comigo. Helena hesitou, mas finalmente cedeu. Você tem razão. Eu sabia onde você estava o tempo todo. Rosana me pagou para garantir que ninguém nunca te encontrasse. Alice sentiu um nó na garganta. Por quê? Por que você fez isso? Porque eu tinha dívidas com Jorge. E Rosana me ofereceu uma saída. Eu não tinha escolha, respondeu Helena, sua voz cheia de arrependimento. Mas quando vi que você estava crescendo bem, com uma mãe que te amava, achei que estava fazendo o certo ao manter o segredo. Você não tinha o direito de decidir isso por mim, gritou Alice, as lágrimas escorrendo. Você roubou minha vida, minha família. Helena caiu de joelhos, chorando. Eu sei, eu sinto muito, mas agora você sabe de tudo. Você pode reconstruir sua vida. Alice respirou fundo, tentando controlar as emoções. Eu vou reconstruir minha vida, mas isso não significa que vou esquecer o que vocês fizeram. Um novo começo de volta à mansão. Alice contou tudo a Maurício, que ficou devastado com a revelação. Rosana foi além de tudo que eu imaginava, mas agora sabemos a verdade e podemos seguir em frente. Alice sentiu uma mistura de alívio e tristeza. A jornada para descobrir a verdade havia terminado, mas as cicatrizes permaneceriam. No entanto, ela sabia que tinha força para superar tudo. Naquela noite, enquanto olhava para o anel que conectava sua infância ao presente, Alice prometeu a si mesma que usaria o que aprendeu para ajudar outras pessoas. E, finalmente, sentiu que poderia começar de novo, como Melina Antunes.